Eu acho que é uma prova de fogo, é uma guerra mesmo. E a posição do deputado Zucco é muito clara, esse texto dele é muito incisivo também. E a resposta que o deputado Sóstenes deu, eu vou lhe dizer, é muito civilizada, o que é a resposta, eu diria a resposta certa, né? Do ambiente civilizado, do processo civilizatório, daquilo que é o independente do deputado ser de um partido ou de outro, qual é o processo, quais são os critérios que se deve adotar para expulsar um deputado ou não. Mas eu vou lhe dizer, o ambiente, voltando ao seu ponto, o ambiente é de tamanho conflito, de tamanha tensão, e agora a questão da anistia se transformou, na minha modesta visão, numa espécie de divisor de águas, assim. Ou o presidente vai aceitar a votação, independente da pressão que está sofrendo, seja lá por bem ou por mal, mas ele vai ter que aceitar, porque ele tem que devolver o prestígio que o legislativo necessita para que o equilíbrio de poder volte a acontecer no Brasil, ou nós vamos colocar o legislativo realmente numa segunda posição, numa situação de inferioridade institucional até o fim desse governo. E a posição do Sóstenes em relação ao Glauber é um pouco essa. A resposta dele é certa, mas eu diria para você o seguinte: se eu fosse deputado, eu também votaria pela cassação. Porque agora é olho por olho e dente por dente. Quer dizer, várias injustiças foram feitas com vários deputados, inclusive o deputado Alexandre, né? Daniel Silveira. Daniel Silveira. Não vou nem comentar aqui o caso do Deltan, que parece que todo mundo já esqueceu. Vem vindo um processo absurdo de arbitrariedades dentro do legislativo. A Carla Zambelli também está agora também podemos fazer uma lista aí, Carla Zambelli, o que a gente quiser. Agora é o seguinte, o sujeito chutou o outro para fora, está expulso, fim de conversa. Agora esse é o nível, né, que chegou o debate. E levando isso para a questão da anistia, eu acho que assim, ou o legislativo consegue de volta assumir a sua posição de poder essencial da República, ou vai ficar essa coisa morna aí até o final do governo, sob prejuízo da sociedade de uma forma geral, e nós vamos ter que engolir injustiça sobre injustiça até pelo menos dezembro de 26. A nota do deputado Zucco, ela diz o seguinte também, olha, isso não é mais um problema pontual, é uma crise gravíssima e sem precedentes entre poderes da República. O STF ultrapassou todos os limites ao se colocar como tutor da democracia, quando, na prática, tem agido como um ator político, promovendo perseguições seletivas, censura, prisões ilegais e agora interferência direta nos processos legislativos. E aí eu quero puxar uma ilustração aqui do Estadão, que traz a ilustração 10. Olha, Supremo chamou para si a missão de enfrentar o extremismo, diz Barroso. Então, uma fala do presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, Barroso. Ele atrás ali embaixo, o presidente do STF enviou vídeo à Brasil Conference, evento realizado por estudantes em Harvard e no MIT, no qual, sem mencionar Jair Bolsonaro, elencou medidas tomadas para derrotar o populismo autoritário, aqui entre aspas. Então isso que o Zucco coloca na nota, vem essa notícia aqui do Estadão com a fala do Barroso, está bem alinhado, né, com o que ele está ali reclamando nessa nota oficial. Luiz Felipe, a gente já falou bastante disso aqui, né, de uma solução vinda do próprio parlamento. Muita gente não acredita que isso será possível, até coloca esperança em algo vindo do exterior. Você acha que dentro uma solução interna teria que esperar até 2026 para as próximas eleições, uma nova casa, um novo Congresso, ou é possível ainda dentro dessa legislatura? Olha, dentro dessa legislatura, ao meu ver, o marco vai ser a questão da anistia. A questão da anistia vai ser o marco de que, de fato, essa legislatura agora está suscetível à opinião pública, o que não estava antes. Essa legislatura, em sua maioria, vasta maioria, o Centrão sendo o maior bloco político ali, eles não estavam aliados à opinião pública, estavam aliados aos sistemas, ao STF, ao Poder Executivo. Agora, essa questão de anistia, ela é um termômetro. Está dizendo o que o Brasil quer como país, como valor de base, né? O que o Brasil quer? O Brasil quer justiça, valor de base. Isso é uma conquista da população que vai para a rua, que se mobiliza, que vai para as redes sociais e cobra. E eu acho
que o deputado Sóstenes, ele aludiu a isso, é que a cobrança aos deputados do centro, pela opinião pública, ela já está bem grande. E eles já estão sentindo, por mais que eles tenham aí um conforto e uma certa proteção de estarem junto com os sistemas, eles estão vendo que não há sabão nenhum que lave essa benfeitoria, ou essa sujeira que o sistema hoje coloca em cima do mandato e do legado de cada um dos deputados que apoia o sistema e o governo e o judiciário. Então eles estão vendo, poxa, eu vou ter que me reposicionar aqui para eu atender essa opinião pública de base com essa questão da anistia. Isso é uma injustiça grave contra cidadãos comuns que não praticaram nenhum crime e agora a gente está vendo todo o sistema botar para fora as suas entranhas em público, né? E ninguém está gostando do que está vendo. E é isso que eu acho que a gente tem alguma esperança nisso. É o que dá um pouquinho de esperança que essa legislatura ainda possa agir para fazer alguma reforma do judiciário, para poder colocar algum limite no judiciário. Eu, por acaso, tenho uma proposta bem ampla de reforma do judiciário, reforma do TSE, reforma muita coisa. Mas existem outras reformas menores que poderiam ser pautadas. E, aliás, era um dos compromissos tácitos com o atual presidente de Câmara, né? A questão das decisões monocráticas, que já passou no Senado. Então passou no Senado e por que não pode ser pautado na Câmara? Isso é uma decisão fácil. Simplesmente reescreveram o artigo em outras palavras, né? que dava esse impedimento de um juiz tomar decisão monocrática. Isso é bom para todo mundo. Tem outras questões também de bloquear ativismo judicial. Também passou na CCJ. Isso é bom para o parlamento, isso é nossa prerrogativa de criar leis e normatizar. Não é prerrogativa do judiciário. Poderia ser pautado também. Quem sabe essas possam ainda vingar ou sejam colocadas em pauta ainda nessa legislatura. Mas se essa questão da anistia não prosperar, vamos colocar essa suposição negativa aí, aí eu simplesmente eu acho que a gente volta ao que era a legislatura dos últimos 2 anos, ou seja, totalmente voltada a querer defender o governo e querer defender o judiciário. Péssimo. Mas eu tenho esperança que a gente vai vencer a anistia, que os próprios parlamentares olhem, vamos ter que agora atender o que é de fato a vontade popular, que quer fazer todos esses limites no STF, quer fazer várias reformas. Isso está em ponto de ebulição. Então eu acho que a gente tem alguma chance, mas entre 0 e 100%, né? 100% sendo vai acontecer. Eu diria que está brotando aí uma possibilidade, estamos nos 20%, nos 30%, mas é muito mais do que tínhamos no ano passado. No ano passado eu diria que havia 0 de chance do Centrão sair em apoio da população e votar pela anistia e votar por qualquer reforma do judiciário. Quem sabe agora a gente tem uma inversão. Por isso que eu acho que a maré está mudando. A obtenção dessas assinaturas, mais de 260 assinaturas, já é um sinal desse Quero movimento. só pontuar uma coisa aqui, só se você puder poder estender. Vamos lembrar uma coisa aqui, que aconteceu no passado recente com o impeachment da Dilma. O Lula, naquela época, foi convocado pela Dilma para ele fazer uma articulação política com 700 milhões de reais em mãos para pagar emendas ou diversas outras benfeitorias aos parlamentares para eles não iniciarem o processo de impeachment. Eu me lembro desse número, 700 milhões Tinha um hotel, né, que eles fizeram. Foi no de hotel, ele quartel-general. ficava recebendo os parlamentares, etc, etc. Mas a opinião pública era tão massiva a favor do impeachment que não adiantou nada essas emendas, esse dinheiro todo. Então, isso é para dar um pouquinho de esperança aqui à população, tá? A sua pressão nas redes sociais faz toda a diferença. E se não for na rede social, que seja em qualquer outro meio, qualquer outro canal. Mas façam pressão. Isso, de fato, logra resultado, tá? Vocês podem não ver, mas são pequenas micro-ações que você tem localmente, aquilo que você consegue fazer, que geram esse resultado em reflexo lá em Brasília. Então, parabéns a todos que se mobilizaram nesse interim.